Algumas cidades nascem para serem eternas, outras nascem para serem primeiras. Salvador foi a primeira capital do Brasil, a primeira cidade planejada da América Portuguesa. Durante 214 anos, foi o coração do Império Colonial no Atlântico Sul. Mas em 1813, 50 anos depois de perder o título de capital para o Rio de Janeiro, Salvador ainda era grandiosa, rica, poderosa e profundamente marcada pela violência. Neste vídeo, vamos caminhar por Salvador em 1813, uma cidade construída sobre ouro, açúcar e escravidão. As imagens que você verá são reconstruções históricas geradas por inteligência artificial, baseadas em gravuras da época, mapas, relatos de viajantes europeus, pinturas e evidências arqueológicas. Elas representam interpretações fundamentadas, não recriações exatas. Onde os historiadores divergem, isso será mencionado. O objetivo é nos aproximar desse mundo que não existe mais. Vamos entrar em Salvador, a cidade que o Brasil foi, e que de muitas formas ainda é. Imagine chegar à Baía de Todos os Santos em um dia de 1813. Você vem de Portugal ou talvez da África. Sua embarcação cruzou o Atlântico por semanas, e agora, finalmente, você vê a cidade. Salvador se ergue em duas partes distintas. Embaixo, junto ao mar, está a Cidade Baixa, com seu porto movimentado, armazéns, trapiches, mercados. Em cima, na colina, a Cidade Alta, com suas igrejas de fachadas brancas e douradas, palácios do governo, conventos, casarões da elite. Ligando as duas cidades, uma série de ladeiras íngremes e, mais importante, o elevador público. Na verdade, um sistema de cordas e roldanas operado manualmente. Mais tarde seria substituído pelo famoso elevador Lacerda, que conhecemos hoje. Salvador, em 1813, tinha cerca de 50 a 60 mil habitantes. Era a segunda maior cidade do Brasil, atrás apenas do Rio de Janeiro. Mas havia algo que a diferenciava. Mais da metade da população era escravizada. Africanos trazidos à força, principalmente da região que hoje conhecemos como Angola, Congo, Nigéria, Benin. Esta não é uma história romantizada. Não há como falar de Salvador em 1813 sem falar de escravidão. Era o motor da economia, a base da sociedade, a fonte da riqueza que construiu as igrejas que você está vendo. Desembarcamos na Cidade Baixa. O porto ferve de atividade. Dezenas de navios ancorados na baía. Alguns vêm de Lisboa carregados de vinhos, azeite, tecidos finos, ferramentas. Outros vêm da costa africana trazendo seres humanos acorrentados. O cheiro aqui é insuportável. Peixe apodrecendo, suor, urina, fezes. Os armazéns que ladeiam o porto guardam açúcar esperando para ser exportado. Barris de cachaça, fumo enrolado, couros. E nos porões escuros, pessoas. Imagine ser trazido aqui contra sua vontade. Você sobreviveu à travessia do Atlântico, algo que milhões não conseguiram. Agora você é desembarcado, acorrentado e inspecionado como gado. Sua língua, sua religião, sua identidade, tudo isso será sistematicamente destruído. Salvador era o maior porto de entrada de africanos escravizados em toda a América Portuguesa. Entre 1800 e 1850, centenas de milhares de pessoas passaram por aqui. A riqueza de Salvador foi construída sobre esse comércio. Próximo ao porto ficava o mercado de escravos. Não era um edifício específico, mas uma série de locais ao ar livre, onde leilões aconteciam diariamente. Compradores inspecionavam dentes, músculos, mãos, negociavam preços, levavam suas mercadorias para fazendas no interior ou para trabalhar nas próprias casas na cidade. Hoje essa área é movimentada, moderna. O comércio de pessoas foi abolido há mais de um século, mas os fantasmas permanecem. Subimos agora para a Cidade Alta. A ladeira é íngreme, escorregadia quando chove. Escravizados carregam fardos nas costas. Comerciantes sobem montados em cadeirinhas carregadas por 4 homens. A elite não caminha. Chegamos à Praça Municipal, hoje conhecida como Praça Tomé de Souza. Aqui fica o Palácio dos Governadores, sede do poder colonial.
Em 1813, o Brasil não tinha mais vice-rei. A família real estava no Rio desde 1808, mas o governador de Salvador ainda era figura poderosa, controlando a Bahia e articulando com a coroa no Rio. O palácio é imponente. 3 andares, paredes brancas, janelas amplas com vista para a Bahia. Guardas portugueses vigiam a entrada. Dentro, salões decorados com móveis importados de Lisboa, tapetes persas, lustres de cristal. A elite colonial vive bem. Ao redor da praça, casarões de 2 e 3 andares, todos pintados em tons pastéis, amarelo, rosa, azul claro. As janelas têm rótulas de madeira, treliças que permitem ver sem ser visto. Nas sacadas, mulheres da elite observam o movimento da rua. Mas quem realmente domina a paisagem de Salvador são as igrejas. Em 1813, Salvador tinha mais de 30 igrejas e capelas. Cada ordem religiosa, cada irmandade, cada grupo social tinha a sua, e todas competiam em ostentação. A Catedral Basílica, antiga igreja dos jesuítas, domina a Praça da Sé com sua fachada de pedra liós portuguesa. Dentro, talha dourada cobre as paredes. Altares barrocos brilham à luz das velas. Pinturas no teto retratam santos, anjos, cenas bíblicas. A Igreja de São Francisco, construída ao longo do século XVIII, é talvez a mais rica de todas. Suas paredes internas são completamente cobertas de ouro. Não dourado, ouro verdadeiro. Quilos e quilos de ouro extraído de Minas Gerais e aplicado em folhas sobre madeira entalhada. Imagine entrar aqui. O brilho é cegante quando a luz do sol entra pelas janelas. Querubins dourados, santos dourados, flores douradas. Tudo reluz. Para os fiéis, é uma antecipação do céu. Para nós, hoje, é também um lembrete do preço desse ouro. Milhares de escravizados mortos nas minas. A Igreja do Bonfim, um pouco afastada do centro, já era lugar de peregrinação. Construída em 1754, recebia fiéis que subiam de joelhos as escadarias, fazendo promessas, pedindo milagres. A devoção ao Senhor do Bonfim se misturava com elementos de religiões africanas trazidas pelos escravizados. Sincretismo religioso já nascia aqui, embora escondido das autoridades. Agora caminhamos pelo Pelourinho. Hoje, essa região é patrimônio mundial da Unesco, cheia de turistas, música, cores. Mas em 1813, o nome tinha significado literal. Pelourinho vem de Pelourinho, a coluna de pedra onde escravizados eram amarrados e chicoteados publicamente. Ficava no centro da praça, visível a todos. Castigos eram espetáculos públicos. Serviam para aterrorizar, para lembrar quem tinha poder e quem não tinha. As casas ao redor são coloniais, estreitas, de 3 ou 4 andares, pintadas em cores vivas, azul, amarelo, verde, janelas com rótulas de madeira, telhados de telha portuguesa. Muitas dessas construções ainda existem hoje, restauradas, preservadas. Mas o que não existe mais é o Pelourinho em si. Foi removido quando a escravidão foi abolida. O nome ficou. A memória parcialmente apagada. Se você está gostando dessa jornada por Salvador em 1813, deixe nos comentários qual outra cidade ou período histórico você gostaria de explorar. E não esqueça de se inscrever para mais reconstruções históricas como esta. Entramos agora em uma casa típica da elite soteropolitana. Por fora, fachada simples, discreta, mas por dentro, luxo. O pátio central é aberto ao céu. Ao redor dele, cômodos se organizam. Sala de visitas com móveis de jacarandá, cadeiras com assento de couro gravado. Na parede, retratos de família em molduras douradas. Crucifixo de marfim. A cozinha fica nos fundos, separada. O calor dos fogões a lenha não pode invadir os aposentos principais. Quem cozinha são as escravizadas. Quem serve a mesa também. Quem lava, limpa, cuida das crianças, carrega água. A família que mora aqui vive do açúcar. Possuem uma fazenda no recôncavo baiano, onde centenas de escravizados cultivam cana. O patriarca raramente vai lá. Contrata um feitor para supervisionar. A riqueza vem para Salvador, onde a vida é civilizada, europeia.
À noite, jantares formais. Pratos importados de porcelana francesa, vinho do Porto. Conversa sobre política, sobre os acontecimentos na Europa. Napoleão acabou de ser derrotado. Sobre a corte no Rio. Sobre o futuro da colônia. Ninguém imagina que em menos de 10 anos o Brasil será independente e que Salvador, relutante, será um dos últimos lugares a aceitar essa independência. Mas nem todos em Salvador vivem assim. A maioria da população livre, brancos pobres, mestiços, negros libertos, vive em condições muito mais modestas. Casas pequenas, de 1 ou 2 cômodos. Trabalham como artesãos, comerciantes de pequena escala, pescadores, carregadores. Os negros libertos formam uma comunidade significativa. Alguns compraram sua própria liberdade trabalhando anos a fio. Outros foram libertados por senhores em testamento. Muitos trabalham duro para comprar a liberdade de familiares ainda escravizados. Há irmandades religiosas exclusivas para negros livres, como a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Eles constroem suas próprias igrejas, organizam festas, enterram seus mortos com dignidade. É uma liberdade precária, sempre sob vigilância, mas é liberdade. E então, há os escravizados. A maioria silenciosa que sustenta tudo. Eles carregam água das fontes públicas, vendem comida nas ruas, acarajé, abará, cocada. Trabalham em oficinas, na construção, nos trapiches do porto. À noite, em senzalas apertadas, mantêm vivas suas línguas africanas, suas religiões e suas histórias. Candomblé se forma aqui secretamente. Batuques que a polícia tenta reprimir. Resistência que nunca morre completamente. Salvador, em 1813, é uma cidade de contrastes violentos. Riqueza obscena ao lado de miséria absoluta. Igrejas cobertas de ouro enquanto pessoas são tratadas como objetos. Sofisticação europeia construída sobre trabalho forçado africano. É uma cidade linda e terrível ao mesmo tempo. Muita coisa dessa Salvador desapareceu. Os navios negreiros não atracam mais. O pelourinho foi removido. O mercado de escravos não existe mais. A economia do açúcar colapsou, mas muito permanece. As igrejas ainda estão lá. O pelourinho, agora restaurado, ainda sobe a colina. A cidade alta e a cidade baixa continuam divididas. E a população de Salvador continua majoritariamente negra, descendente daqueles que foram trazidos à força e que, apesar de tudo, resistiram. Quando caminhamos por Salvador hoje, caminhamos sobre camadas de história. Beleza e horror, fé e opressão, resistência e sobrevivência. Salvador, em 1813, foi a primeira capital de um império construído sobre violência, mas também foi onde africanos escravizados reconstruíram identidades, criaram novas religiões, nova música, nova comida, nova cultura. A cidade que você vê agora é herdeira desses 2 legados e não pode esquecer nenhum dos 2.